No coração do Extremo Oriente, uma cadeia de ilhas se ergue do Oceano Pacífico, envolta em névoas, montanhas e tradições milenares. Este é o Japão, um território onde a natureza, a espiritualidade e o poder político se entrelaçam desde os tempos mais remotos. Antes da era dos samurais, antes dos castelos de torre e dos shogunatos, o Japão era um mosaico de clãs locais, lendas ancestrais e uma espiritualidade profundamente ligada à terra. Para compreender o surgimento dos samurais e a estrutura feudal que dominaria o país por séculos, é necessário retroceder ao berço da civilização japonesa, as raízes que moldaram sua identidade. Até o século VI, o arquipélago japonês era habitado por comunidades agrícolas dispersas, organizadas em torno de clãs conhecidos como uji. Cada um desses clãs era liderado por um chefe hereditário que exercia autoridade política, religiosa e militar sobre seu território. A vida cotidiana girava em torno do cultivo de arroz, uma prática que não apenas sustentava a população, mas também simbolizava riqueza, estabilidade e conexão com os espíritos da terra. A religião predominante era o shintoísmo, um sistema de crenças animistas que venerava os kami, entidades espirituais presentes em montanhas, rios, árvores, trovões e até em objetos antigos. Os kami não eram deuses no sentido ocidental, mas forças naturais e ancestrais que influenciavam diretamente a vida humana. Os rituais shintoístas eram conduzidos por sacerdotes e sacerdotisas, especialmente mulheres conhecidas como miko, que realizavam danças e oferendas em altares ao ar livre ou em santuários simples. A pureza ritual era essencial. Banhos, purificações com sal e o uso de oferendas como arroz, sal e saquê eram práticas comuns. Acreditava-se que a harmonia com os kami garantia boas colheitas, proteção contra desastres e prosperidade para a comunidade. Nesse contexto tribal e descentralizado, o conceito de um Estado unificado ainda estava longe de existir. No entanto, algumas famílias começaram a se destacar por sua influência política e religiosa. Entre elas, o clã Soga emergiu como um dos mais poderosos, especialmente durante o século VI. Os Soga eram mestres na diplomacia e no manejo do poder por trás das cortinas. Eles apoiavam a linhagem imperial, mas exerciam o controle real sobre a corte, promovendo alianças estratégicas e manipulando sucessões. Foi nesse cenário que uma transformação radical começou a tomar forma: a chegada do budismo. Em 538 ou 552, segundo algumas fontes, uma embaixada do reino coreano de Baekje chegou ao Japão trazendo imagens budistas, sutras e monges. O presente era mais do que religioso, era político. Ao oferecer o budismo, Baekje buscava aliança militar contra seus rivais, os reinos de Silla e Goguryeo. Mas para os japoneses, aquilo representava algo inédito: uma religião estruturada, com textos sagrados, templos, monges tonsurados e uma visão do mundo que ia além do imediato. A introdução do budismo causou uma profunda divisão na corte. De um lado, os Soga, que viam no novo credo uma ferramenta de modernização, um meio de aproximar o Japão das grandes civilizações asiáticas, especialmente da China, cuja cultura, escrita e sistema administrativo eram admirados. Do outro lado, o clã Mononobe, encarregado da defesa dos rituais shintoístas, via o budismo como uma ameaça aos kami e à ordem tradicional. A disputa não era apenas religiosa, era uma luta pelo controle do futuro do Japão. Em 587, após uma série de confrontos, os Soga prevaleceram. O chefe do clã Mononobe foi derrotado e morto,
e o budismo foi oficialmente aceito. A partir de então, templos começaram a ser construídos, monges foram enviados à China para estudar doutrinas budistas, e a escrita chinesa passou a ser adotada para registrar leis, histórias e ensinamentos. O Japão estava entrando em um novo mundo, um mundo de ideias, burocracia e Estado centralizado. Foi nesse contexto que surgiu uma das figuras mais importantes da história japonesa, o príncipe Shotoku Taishi. Nascido em 574, Shotoku era neto do chefe do clã Soga e membro da família imperial. Educado nos princípios do budismo e do confucionismo, tornou-se regente do imperador Suiko, uma mulher que governou de 593 a 628. Embora o título de imperador fosse simbólico, Shotoku detinha o poder real e usou-o para impulsionar uma revolução cultural e política. Em 604, ele promulgou a Constituição dos 17 Artigos, um documento único na história do Japão. Não era uma constituição no sentido moderno, mas um código moral e administrativo baseado em princípios confucianos. O texto enfatizava a harmonia social, o respeito à hierarquia, a lealdade ao Estado e a importância da virtude no governo. A primeira cláusula dizia: a harmonia é a virtude mais valiosa e deve ser constantemente honrada. Essa ênfase na harmonia refletia tanto o pensamento confuciano quanto a necessidade de unificar um país ainda fragmentado. A Constituição também introduzia a ideia de um Estado burocrático, onde os oficiais deveriam ser escolhidos por mérito, não apenas por linhagem. Além disso, estabelecia a autoridade do imperador como centro do poder político, inspirado no modelo chinês de governo imperial. Shotoku enviou várias missões diplomáticas à China, conhecidas como Kenchi, para estudar seu sistema administrativo, suas leis e sua cultura. Essas missões trouxeram de volta conhecimentos que transformariam o Japão. Entre as inovações trazidas estavam o calendário chinês, técnicas de construção avançadas, medicina, astronomia e, acima de tudo, o sistema de escrita. Antes disso, o japonês era uma língua falada sem escrita própria. Com a adoção dos caracteres chineses, tornou-se possível registrar leis, histórias, poemas e textos religiosos. Esse foi o nascimento da literatura japonesa. Shotoku também foi um grande patrono do budismo. Ele fundou dois dos templos mais importantes da história japonesa, o Hryji, em Nara, que ainda existe hoje e é considerado o mais antigo templo de madeira do mundo. O Hryji não era apenas um centro religioso, era um símbolo do Novo Japão, um país que buscava integrar o espiritual e o político, o local e o universal. A morte de Shotoku em 622 foi um golpe para o projeto de centralização. Sem sua liderança, o poder voltou a ser disputado entre os clãs. No entanto, sua herança permaneceu. A ideia de um Estado unificado sob a autoridade do imperador continuou a crescer. Em 645, um golpe político conhecido como a Reforma Taika marcou um novo passo rumo à centralização. Inspirada nos modelos chineses da dinastia Tang, a Reforma Taika aboliu a propriedade privada de terras, nacionalizou o solo e criou um sistema de impostos baseado em arroz. O objetivo era enfraquecer os grandes clãs e fortalecer o Estado. A capital foi transferida várias vezes, mas em 710, o Japão adotou oficialmente a cidade de Eikai, a atual Nara, como capital permanente. Inspirada em Chang'an, a capital chinesa, Nara foi planejada em uma grade perfeita, com avenidas largas, palácios imperiais,
templos budistas e ministérios. Era a primeira cidade verdadeiramente planejada do Japão. O período Nara, 710-794, foi marcado por um florescimento cultural sem precedentes. O budismo se consolidou como religião de Estado, com templos como o Taiji, que abrigavam um Buda gigante de bronze, símbolo do poder espiritual e político do Estado. O governo compilou os primeiros registros históricos do Japão, o Kojiki, Registros de Coisas Antigas, de 712, e o Nihon Shoki, Crônicas do Japão, de 720. Esses textos misturavam mitologia, genealogia imperial e eventos históricos, estabelecendo a linhagem do imperador como descendente direto da deusa do sol, Amaterasu. Essa ligação divina entre o imperador e os kami foi fundamental para legitimar o poder imperial. Enquanto na China o imperador era o filho do céu, no Japão ele era literalmente um descendente dos deuses. Essa ideia, embora simbólica, deu ao trono uma autoridade quase sagrada que perduraria por milênios. No entanto, o período Nara também revelou os limites do modelo chinês. O sistema de impostos baseado em arroz se mostrou difícil de administrar, especialmente nas regiões remotas. Os camponeses, sobrecarregados, abandonavam suas terras. Ao mesmo tempo, os templos budistas acumulavam riquezas e terras, formando uma classe religiosa poderosa que desafiava o Estado. Monges armados, como os do templo em Hyakuji, começaram a usar a força para proteger seus interesses. Além disso, a corte imperial estava cada vez mais dominada por famílias aristocráticas, especialmente os Fujiwara, que se casavam com membros da família imperial e controlavam o governo por trás das cortinas. O imperador tornava-se um símbolo, enquanto o poder real estava nas mãos dos Fujiwara. Essas tensões, entre centralização e descentralização, entre shintoísmo e budismo, entre imperador e aristocracia, culminaram em uma decisão crucial. Em 794, o imperador Kammu transferiu a capital para Heian Ky, a atual Kyoto. Assim começava a Era Heian, um período de esplendor cultural, mas também de declínio do poder imperial e do surgimento de novas forças que moldariam o destino do Japão, os guerreiros rurais que se tornariam os samurais. Em 794, o imperador Kammu deixou Nara e estabeleceu a nova capital em Heian Ky, a cidade da paz e da tranquilidade, hoje conhecida como Kyoto. A mudança não foi apenas geográfica. Representava uma ruptura com o passado, o fim da forte influência budista sobre a corte, o afastamento dos poderosos templos de Nara e o início de um novo capítulo na história japonesa, a Era Heian, que duraria até 1185. Este período é lembrado como uma era de refinamento cultural, poesia, rituais sofisticados e uma corte imperial que vivia em um mundo de beleza estética e protocolo rigoroso. Mas por trás dessa fachada de elegância, forças obscuras se moviam nas províncias distantes. Forças que, em poucos séculos, transformariam o Japão em uma sociedade feudal dominada pela espada, não pela caligrafia. Heian Ky foi projetada segundo o modelo chinês, com ruas em grade, palácios simétricos e um centro administrativo voltado para o norte. O Palácio Imperial ocupava o extremo sul da cidade, cercado por muralhas e jardins. A vida na corte girava em torno de hierarquias complexas, regras de etiqueta e uma estética que valorizava a sutileza, a melancolia e a efemeridade das coisas. A literatura floresceu como nunca. Mulheres da corte, muitas vezes excluídas da escrita formal em chinês, escreviam em japonês usando kana,
um sistema silábico derivado dos caracteres chineses. Foi assim que surgiu uma das obras-primas da literatura mundial, a História da Linhagem Genji, escrita por Murasaki Shikibu por volta de 1000. Genji Monogatari é uma epopeia psicológica que acompanha a vida amorosa, política e espiritual do príncipe Genji, um nobre de beleza sobrenatural e sensibilidade extrema. A obra não é apenas uma história de amor, é um retrato vívido da sociedade Heian, onde a aparência, a poesia trocada em cartas e o domínio das artes eram mais importantes do que o poder militar. A corte valorizava o miyabi, a elegância refinada, e desprezava a violência como algo bruto, próprio das classes baixas e das províncias. Enquanto isso, no campo, a realidade era completamente diferente. O sistema de impostos estabelecido pela reforma taica começou a desmoronar. Muitos camponeses, incapazes de pagar os tributos em arroz, abandonavam suas terras e se tornavam trabalhadores informais ou fugitivos. Ao mesmo tempo, grandes proprietários de terras, muitas vezes membros da aristocracia ou templos budistas, começaram a acumular terras através de uma prática chamada shen. Os shen eram propriedades privadas isentas de impostos, onde os camponeses trabalhavam para um senhor local em troca de proteção. Esses shen cresceram rapidamente, formando um sistema paralelo ao Estado Central. Como não pagavam impostos ao governo imperial, a autoridade de Heian Ky enfraqueceu. A corte dependia cada vez mais dos relatórios e contribuições dos governadores provinciais, mas muitos desses oficiais eram corruptos ou incompetentes. O imperador e os Fujiwara, que dominavam a corte por meio de casamentos estratégicos, estavam cada vez mais isolados da realidade do campo. Foi nesse vácuo de poder que surgiram os primeiros guerreiros, os antepassados dos samurais. Originalmente, eram cavaleiros rurais, muitas vezes descendentes de antigos clãs militares ou de oficiais imperiais enviados para manter a ordem nas províncias. Eram conhecidos como Bushi ou Mononofu, termos que significavam homens das armas. Sua função era proteger o shen, perseguir bandidos, controlar revoltas camponesas e garantir a segurança das rotas comerciais. Esses guerreiros desenvolveram habilidades distintas. Montavam cavalos com destreza, usavam arcos longos com precisão e, com o tempo, adotaram a espada curva que se tornaria o símbolo do samurai, o tachi, antecessor do katana. Viviam segundo um código de honra baseado na lealdade ao seu senhor, no coragem em batalha e na capacidade de suportar o sofrimento. Ainda não havia um código formal como o Bushido, mas os valores que o sustentariam já estavam presentes. Dois grandes clãs guerreiros emergiram como os mais poderosos, os Taira, também conhecidos como Eiki, e os Minamoto, ou Genji. Ambos afirmavam descendência imperial, embora tivessem sido relegados à periferia do poder político por gerações. Os Taira se estabeleceram principalmente no oeste do Japão, enquanto os Minamoto dominavam as regiões do leste, especialmente a planície de Kanto, ao redor do que hoje é Tóquio. O primeiro grande conflito entre esses clãs ocorreu no século X, durante o chamado Revolta de Taira no Masakado. Masakado era um guerreiro ambicioso que, em 939, declarou-se novo imperador no leste do Japão, desafiando diretamente a autoridade imperial. Embora tenha sido derrotado e morto no ano seguinte, seu levante mostrou que a corte não tinha mais monopólio da força. A partir de então, os imperadores começaram a recorrer aos guerreiros para manter a ordem, concedendo-lhes títulos oficiais e autoridade militar. No século XI,
os Fujiwara atingiram o auge de seu poder. Por meio de uma rede de casamentos com a família imperial, controlavam a corte por gerações. O chefe da família, conhecido como Seicho ou Kampaku, agia como regente mesmo quando o imperador era adulto. A corte vivia em um mundo de rituais, poesia e intrigas palacianas, enquanto o país se fragmentava. Mas o equilíbrio foi rompido no século XII. Em 1156, eclodiu o conflito Gen, um levante palaciano que opôs dois ramos da família imperial. Ambos os lados recrutaram os clãs Taira e Minamoto para lutar por eles. O conflito foi breve, mas revelador. Foi a primeira vez que guerreiros profissionais decidiram o destino do imperador. O clã Taira, liderado por Taira no Kiyomori, saiu vitorioso. Kiyomori não era apenas um guerreiro, era um estrategista político. Após a vitória, foi recompensado com altos cargos na corte, tornando-se o primeiro samurai a alcançar o posto de Daidaijin, o mais alto cargo civil do governo. Ele casou sua filha com o imperador, e seu neto tornou-se imperador ainda criança. Pela primeira vez na história, um membro de um clã guerreiro dominava a corte imperial. Kiyomori transferiu o centro do poder para sua base no oeste, em Ichima, e controlou o comércio com a China e a Coreia. Mas seu domínio foi breve. Em 1180, o imperador Go-Shirakawa, um imperador cloistered, aposentado, mas ainda influente, apoiou uma revolta liderada por um príncipe imperial, Mochihito, contra os Taira. O príncipe chamou os Minamoto para lutar. Assim começou a Guerra Genpei, o conflito definitivo entre os dois grandes clãs guerreiros. A guerra durou 5 anos e foi marcada por batalhas épicas, traições, heroísmo e tragédias. Uma das mais famosas foi a Batalha de Danuura, em 1185, travada no Estreito de Shimonoseki. Os Minamoto, liderados por Minamoto no Yoritomo e seu irmão mais jovem Yoshitsune, enfrentaram a frota Taira em uma batalha naval decisiva. Apesar da bravura dos Taira, foram derrotados. A criança imperador Antoku, neto de Kiyomori, afogou-se no mar com a joia sagrada, uma das 3 regalias imperiais. A derrota marcou o fim do poder dos Taira. Yoritomo, agora o homem mais poderoso do Japão, não seguiu o exemplo de Kiyomori. Em vez de tentar controlar a corte em Kyoto, ele se estabeleceu em Kamakura, uma cidade costeira no leste do Japão. Lá, em 1192, foi nomeado Sei Taigun, general imperador que submete os bárbaros do leste, um título que daria origem à palavra shogun. Com isso, inaugurou o primeiro Bafuku, governo militar, da história japonesa, conhecido como Shogunato de Kamakura. Este foi um ponto de virada crucial. O imperador continuava sendo o símbolo da legitimidade, mas o poder real estava agora nas mãos do Shogun, um guerreiro que governava em nome do imperador, mas com autoridade militar e administrativa sobre todo o país. A era Heian havia terminado. Começava a Idade Feudal do Japão, um período em que a espada, e não a caligrafia, decidiria o destino das nações. A estrutura social também mudou. A corte imperial e a aristocracia continuaram a existir, mas seu poder era cada vez mais simbólico. Os samurais, antes vistos como brutos das províncias, tornaram-se a classe dominante. O sistema de Shen evoluiu para um feudo verdadeiro, onde senhores locais, os daim, governavam terras em troca de lealdade ao shogun. A lealdade, a honra e a disciplina militar passaram a ser os valores centrais da nova ordem.
Mas o shogunato de Kamakura ainda enfrentaria grandes desafios. Em 1274 e 1281, o Japão foi atacado por invasões mongóis enviadas pelo imperador Kublai Khan. As frotas mongóis, enormes e bem equipadas, chegaram às ilhas de Kyushu. Em ambos os casos, foram repelidas, não apenas pela resistência dos samurais, mas por tempestades violentas que destruíram as embarcações. Os japoneses acreditaram que essas tempestades eram kamikaze, ventos divinos enviados pelos kami para proteger o Japão. Essas invasões fortaleceram o shogunato, mas também criaram tensões. Os samurais esperavam recompensas por sua defesa do país, mas o governo não tinha terras suficientes para distribuir. O descontentamento cresceu. Ao mesmo tempo, a corte imperial em Kyoto, liderada pelo imperador Go-Daigo, tentou recuperar o poder. Em 1333, Go-Daigo lançou uma rebelião que, com o apoio de alguns generais samurais descontentes, conseguiu derrubar o shogunato de Kamakura. Foi o chamado período Kemmu, um breve retorno ao governo imperial direto. Mas durou apenas 3 anos. Em 1336, Ashikaga Takauji, um antigo aliado de Go-Daigo, voltou-se contra ele e estabeleceu um novo shogunato em Kyoto, o shogunato Ashikaga. Assim, o ciclo se repetia. O imperador tentava governar, mas o poder real estava nas mãos de um guerreiro. A partir de então, o Japão entraria em um período de crescente instabilidade, um tempo em que a lealdade seria testada, os castelos se multiplicariam e a espada se tornaria a única lei. Com a queda do shogunato de Kamakura em 1333, o imperador Go-Daigo viu-se diante de uma oportunidade histórica: restaurar o poder direto da coroa imperial após mais de um século de dominação militar. Determinado a governar pessoalmente, Go-Daigo iniciou o que ficou conhecido como o período Kemmu, um breve experimento de governo imperial centralizado. Ele convocou nobres, burocratas e letrados de Kyoto, tentando reconstituir um estado baseado nos ideais da era Heian, um estado onde a autoridade emanava do trono, e não da espada. Mas o imperador subestimou a força das mudanças que haviam ocorrido nas últimas décadas. O Japão não era mais o mesmo país governado por aristocratas e poetas. A classe samurai havia se consolidado como a força dominante, especialmente nos territórios rurais, onde os senhores feudais, os daim, exerciam controle quase absoluto sobre suas terras. Além disso, muitos samurais que lutaram ao lado de Go-Daigo durante a rebelião esperavam recompensas, terras, títulos e autoridade. Quando o imperador priorizou a corte e os membros da aristocracia tradicional em detrimento dos guerreiros, o descontentamento explodiu. Entre os descontentes estava Ashikaga Takauji, um poderoso comandante samurai de origem Minamoto que havia sido crucial para a derrota do shogunato de Kamakura. Inicialmente leal a Go-Daigo, Takauji logo percebeu que o imperador não tinha condições de governar um Japão fragmentado. Em 1335, aproveitando uma revolta de remanescentes Taira no leste, Takauji assumiu o comando militar e, em vez de restabelecer a ordem em nome do imperador, declarou-se governante autônomo. Em 1336, após derrotar as forças imperiais em batalhas decisivas, estabeleceu um novo shogunato, o shogunato Ashikaga, e nomeou um imperador rival, iniciando o que se tornaria conhecido como período Namboku-CH, ou Era das Duas Cortes. Por mais de 50 anos, o Japão teve 2 imperadores, um no norte, em Kyoto, apoiado pelos Ashikaga, e outro no sul, na região de Yoshino,
fiel à linhagem original de Go-Daigo. Embora o shogunato controlasse a capital e a maior parte do país, a legitimidade simbólica do imperador do sul permaneceu um desafio constante. A unificação só foi alcançada em 1392, quando o terceiro shogun Ashikaga, Yoshimitsu, negociou a rendição da corte meridional, prometendo que os imperadores se alternariam entre as duas linhagens. Embora a promessa nunca tenha sido cumprida, o conflito formal terminou, e o shogunato consolidou seu domínio. Ashikaga Yoshimitsu foi o auge do poder do shogunato. Inteligente, ambicioso e refinado, ele transformou Kyoto em um centro de cultura e poder. Construiu o famoso Pavilhão Dourado, o Kinkakuji, um templo encoberto de folhas de ouro que simbolizava a riqueza e a espiritualidade do regime. Yoshimitsu também restabeleceu relações diplomáticas com a China da dinastia Ming, aceitando o título de Rei do Japão em troca de acesso ao comércio chinês. Essa política aumentou a riqueza do shogunato e fortaleceu sua posição internacional. Durante seu governo, o shogunato desenvolveu uma estrutura administrativa mais sofisticada. O shogun era o líder supremo, mas delegava o poder a shugo, governadores militares, encarregados de controlar províncias inteiras. Os shugo tinham autoridade para recrutar tropas, coletar impostos e manter a ordem. Em troca, deviam lealdade ao shogun. Além disso, o governo central mantinha uma burocracia composta por oficiais civis e militares, muitos deles ligados a famílias aristocráticas ou religiosas. Mas por trás dessa aparente estabilidade, as sementes da desintegração já estavam plantadas. O sistema de shugo era, por natureza, descentralizador. Muitos desses governadores começaram a se comportar como senhores independentes, acumulando terras, formando exércitos privados e ignorando as ordens de Kyoto. A lealdade ao shogun dependia mais de acordos pessoais do que de instituições fortes. Quando um shogun era fraco, o poder se fragmentava. Essa fragilidade tornou-se evidente após a morte de Yoshimitsu. Seus sucessores não tinham seu carisma nem sua habilidade política. O quarto shogun, Ashikaga Yoshimoshi, enfrentou revoltas e disputas internas. O sexto, Yoshinori, foi assassinado em 1441 por um daim ressentido. A autoridade do shogunato entrou em declínio acelerado. A gota d'água veio com a Guerra Nin, que eclodiu em 1467 e deu início a mais de um século de conflitos conhecido como o período Sengoku, Era dos Países em Guerra. O conflito começou como uma disputa sucessória dentro da própria família Ashikaga. Após a morte do oitavo shogun, Yoshimasa, dois candidatos reivindicaram o título. Seu sobrinho Yoshihisa, apoiado por Hosokawa Katsumoto, e seu filho adotivo Yoshimi, apoiado por Yamana Sen. O que poderia ter sido uma disputa palaciana rapidamente se transformou em guerra aberta quando os dois grandes daim, Hosokawa e Yamana, mobilizaram seus exércitos. A guerra começou em Kyoto, a capital do Japão. Durante 10 anos, a cidade foi palco de batalhas incessantes, incêndios, saques e destruição. Os exércitos dos dois lados lutavam pelas ruas, usando arcos, lanças e, cada vez mais, armas de fogo recém-chegadas da Europa. Palácios, templos e residências foram reduzidos a cinzas. Um terço da cidade foi destruído. A população civil sofreu terrivelmente, com fome, doenças e deslocamento em massa. O mais trágico é que, ao final da Guerra Nin, em 1477,
nada havia sido resolvido. Nem Hosokawa nem Yamana venceram. O shogun que emergiu, Ashikaga Yoshihisa, era um menino sem poder real. O shogunato tornou-se uma figura decorativa. A autoridade central desapareceu. Os Shugo que haviam lutado na guerra voltaram às suas províncias e, em vez de restaurar a ordem, declararam-se independentes. Muitos foram substituídos por subordinados mais ambiciosos, os Shugudai, vice-governadores, que tomaram o controle de seus territórios e se autoproclamaram Dain. Assim começou o período Sengoku, de 1467 a 1603, uma era de caos, traição e guerra constante. O Japão se fragmentou em mais de 200 domínios rivais, cada um governado por um daim que buscava expandir seu território à custa dos vizinhos. A lealdade era volátil. Samurais mudavam de senhor com frequência. Castelos eram construídos em colinas estratégicas. Espiões, alianças matrimoniais e assassinatos tornaram-se ferramentas comuns da política. Nesse cenário, surgiram os grandes Sengoku Dain, senhores da guerra cuja ambição, inteligência e crueldade os tornaram lendas. Entre eles estão figuras como Takeda Shingen, o Tigre de Kai, que dominou as montanhas centrais com seu exército de cavalaria, o Ezuji Kenshin, seu rival eterno, conhecido como Dragão de Echigo e devoto do deus da guerra Bishamonten, Daichi Masamune, o Senhor de um Olho, que expandiu seu domínio no extremo norte, e o Shi-Oshoki, um dos primeiros a explorar o comércio marítimo com a China e Portugal. Mas nenhum desses senhores conseguiu unificar o Japão. A vitória exigia mais do que bravura militar. Exigia visão estratégica, capacidade administrativa e, acima de tudo, oportunidade. E foi em meio a esse caos que 3 homens surgiram para mudar o destino do Japão: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Juntos, eles encerrariam a era Sengoku e estabeleceriam um novo tipo de ordem feudal, mais centralizada, mais duradoura e mais rigorosa. Antes disso, porém, uma nova força entrava em cena: o mundo exterior. Em 1543, um navio à deriva chegou à ilha de Tanegashima, trazendo mercadores chineses e, pela primeira vez, europeus, portugueses. Entre eles estavam 2 homens que carregavam um objeto nunca visto no Japão: o tepo, o mosquete. Os japoneses, fascinados com a arma, rapidamente a copiaram. Em poucos anos, milhares de mosquetes foram produzidos, transformando a natureza da guerra. O arqueiro montado dava lugar ao soldado em fileiras, disparando em sincronia. A cavalaria samurai, símbolo da elite guerreira, começou a perder seu domínio tático. Ao mesmo tempo, missionários jesuítas, liderados por Francisco Xavier, chegaram ao Japão em 1549. Eles trouxeram não apenas a fé cristã, mas também mapas, livros, relógios e novas ideias. Alguns daim, especialmente no sul, como Tomosrin e Uchi Yoshitaka, converteram-se ao cristianismo, vendo nele uma aliança com os europeus e uma forma de enfraquecer o poder dos templos budistas. Cidades como Nagasaki tornaram-se centros de comércio internacional e difusão cultural. Mas o cristianismo também gerou resistência. Muitos samurais viam a nova religião como uma ameaça à ordem social, à lealdade ao Senhor e aos valores tradicionais. Quando Oda Nobunaga começou sua ascensão, usou tanto as armas de fogo quanto a divisão religiosa para consolidar seu poder. Ele atacou os templos budistas poderosos, como o Inryakuji, no Monte Ei,
que mantinham exércitos privados e desafiavam seu domínio. Em 1571, ordenou a destruição total do templo, matando milhares de monges, leigos e até crianças. Foi um ato de terror político, mas eficaz. Mostrou que ninguém, nem mesmo os santuários sagrados, estava acima de sua autoridade. Nobunaga não era apenas um guerreiro, era um reformador. Aboliu barreiras internas que impediam o comércio, incentivou a economia de mercado, modernizou o exército e cercou-se de conselheiros talentosos, como Toyotomi Hideyoshi, um camponês que subiu na hierarquia militar por mérito. Em 1568, Nobunaga entrou em Kyoto com um exército bem equipado e declarou o fim do shogunato Ashikaga. Nomeou um shogun fantoche, mas manteve o verdadeiro poder para si. Sua ambição era unificar o Japão sob um governo central forte. Em 1575, na Batalha de Nagashino, utilizou uma tática revolucionária: fileiras de mosqueteiros protegidos por paliçadas, disparando em rotação. Derrotou o poderoso exército de cavalaria de Takeda Katsuyori, filho de Shingen. Foi um ponto de virada. A guerra feudal tradicional estava chegando ao fim. Mas Nobunaga não veria a conclusão de seu sonho. Em 1582, foi traído por um de seus generais mais leais, Akechi Mitsuhide, que o cercou no Templo Onji, em Kyoto. Sem saída, Nobunaga cometeu seppuku, o suicídio ritual samurai, enquanto o templo queimava ao seu redor. A morte de Nobunaga poderia ter desfeito tudo, mas seu principal general, Toyotomi Hideyoshi, agiu com rapidez. Em poucos dias, marchou seu exército até Kyoto, derrotou Mitsuhide na Batalha de Yamazaki e assumiu a liderança do movimento de unificação. Filho de camponês, sem linhagem samurai, Hideyoshi era um gênio político. Usou casamentos estratégicos, negociações, cerco e guerra para subjugar os daim restantes. Em 1590, após o cerco de Odawara, derrotou o clã HJ, o último grande senhor independente. O Japão estava unificado. Hideyoshi assumiu o título de Kampaku, regente imperial, e mais tarde Taiki, um título de aposentado reservado a líderes supremos. Nunca foi shogun, mas governou com autoridade absoluta. Implementou reformas radicais, o Katanagari, o caça-espadas, um decreto que desarmou camponeses e monges, separando definitivamente a classe guerreira da população comum. Criou um censo nacional, mapeou terras e estabeleceu uma hierarquia social rígida, samurais no topo, seguidos por camponeses, artesãos e comerciantes. Em 1592 e 1597, lançou invasões à Coreia, tentando expandir seu império até a China. As campanhas foram desastrosas. Apesar de avanços iniciais, as forças japonesas foram repelidas pela resistência coreana e pela marinha do almirante Yi Sansin. Hideyoshi morreu em 1598, sem cumprir seu sonho imperial. Com sua morte, o poder passou para Tokugawa Ieyasu, um antigo aliado de Nobunaga e rival de Hideyoshi. Em 1600, na Batalha de Sekigahara, Ieyasu derrotou uma coalizão de daim leais ao filho de Hideyoshi. Foi a batalha mais decisiva da história japonesa. Com o controle do país assegurado, Ieyasu foi nomeado shogun em 1603, inaugurando o shogunato Tokugawa, o último e mais duradouro regime feudal do Japão. Em 1603, após mais de um século de guerra incessante, o Japão finalmente encontrou a estabilidade. Tokugawa Ieyasu, um homem de 70 anos, astuto,
paciente e implacável, foi nomeado Seitaigun pelo imperador em Kyoto. Com esse título, assumiu o controle supremo do país, inaugurando o shogunato Tokugawa, também conhecido como Bakufu de Edo. Sua capital não era Kyoto, coração tradicional do poder imperial, mas Edo, uma pequena cidade de pescadores às margens da Baía de Tóquio. Lá, Ieyasu construiria uma nova ordem, uma ordem baseada em controle, hierarquia e paz forçada. O shogunato Tokugawa duraria mais de 260 anos, o período mais longo de estabilidade na história japonesa antes da modernidade. Foi uma era de paz interna, crescimento econômico, florescimento cultural e isolamento do mundo exterior. Mas também foi um regime de repressão, controle rígido e rigidez social. A espada, que havia dominado o Japão por séculos, foi substituída pela burocracia, pela espionagem e pela política de alianças matrimoniais. A era dos grandes senhores da guerra terminara. Começava a era do Estado feudal centralizado. A estrutura do poder Tokugawa. O sistema político criado por Ieyasu era sofisticado e meticuloso. Ele não pretendia apenas governar, queria garantir que ninguém jamais pudesse desafiá-lo. Para isso, dividiu os dain em 3 categorias. Shinpan, dain da família Tokugawa, parentes diretos ou colaterais. Eram os mais confiáveis e recebiam territórios estratégicos. Fudai, dain que haviam sido aliados de Ieyasu antes da Batalha de Sekigahara. Fiéis ao regime, ocupavam cargos administrativos importantes. Tozama, dain que só se submeteram após Sekigahara. Eram vistos com desconfiança, recebiam terras distantes e eram mantidos sob constante vigilância. Essa classificação não era apenas simbólica, determinava o acesso ao poder, a proximidade com o shogun e a capacidade de influência política. Os Tozama, como Shimazu de Satsuma ou os Mri de CHSH, eram os mais poderosos, mas também os mais isolados do centro de poder. Para manter o controle, Ieyasu instituiu o sistema do Sankinkai, serviço alternado. Os dain eram obrigados a passar um ano em Edo, servindo ao shogun, e um ano em seus domínios. Além disso, tinham que deixar suas famílias como reféns em Edo. Esse sistema tinha múltiplos efeitos, garantia lealdade, esgotava os cofres dos dain com as despesas de viagem e fortalecia a economia de Edo, que se transformou na maior cidade do mundo na época, com mais de 1 milhão de habitantes. A burocracia do shogunato era complexa. O shogun era o chefe supremo, mas delegava funções a altos oficiais. RJ, anciãos, conselheiros que supervisionavam a administração nacional. Wakadoshiori, oficiais intermediários que geriam assuntos militares e de segurança. Metsuki, espiões e inspetores encarregados de monitorar dain, samurais e templos. Bugi, magistrados que administravam áreas específicas, como finanças, justiça, comércio e a cidade de Edo. O poder do imperador em Kyoto foi reduzido a um papel puramente simbólico. Embora continuasse sendo a fonte da legitimidade, o shogun era nomeado por ele, não tinha autoridade política real. A corte imperial vivia em relativa pobreza, mantida pelo shogunato, mas isolada de decisões de Estado. A sociedade feudal rigidamente estruturada. A sociedade japonesa foi oficialmente dividida em 4 classes, baseadas na filosofia confuciana. Samurais, a classe governante. Não produziam,
mas detinham o poder militar e administrativo. Viviam de salários em arroz, koku, pagos pelos daim ou pelo shogun. Camponeses, considerados a base da economia, pois produziam arroz, a moeda da época. Embora estivessem abaixo dos samurais, eram valorizados por sua utilidade. Artesãos, trabalhadores especializados, ferreiros, carpinteiros, ceramistas. Produziam bens essenciais, mas não eram vistos como produtivos como os camponeses. Comerciantes, no fundo da hierarquia. Embora muitos enriquecessem, eram considerados parasitas, pois não produziam nada tangível. Além dessas classes, havia grupos marginalizados, os etaine, encarregados de trabalhos impuros como curtir couro, executar criminosos ou lidar com cadáveres. Sofriam forte discriminação e viviam em comunidades segregadas. Os samurais, agora em paz, enfrentaram uma crise de identidade. Sem guerras, sua função tradicional desaparecera. Muitos tornaram-se burocratas, professores ou administradores. Outros caíram na pobreza. O Bushido, o caminho do guerreiro, foi redefinido. Inspirado em textos como Hagakure, de Yamamoto Tsunetomo, o código enfatizava lealdade absoluta, autocontrole, simplicidade e preparação para a morte. O seppuku continuava sendo o meio supremo de redenção e honra. O isolamento. A política de Sakoku. Uma das decisões mais marcantes do shogunato foi o Sakoku, país fechado. Entre 1633 e 1639, uma série de edictos proibiu viagens ao exterior, o retorno de japoneses no exterior e o contato com nações estrangeiras. Os únicos estrangeiros permitidos eram os chineses e os holandeses, que podiam comerciar em Nagasaki, confinados à ilha artificial de Dejima. O motivo principal era o medo do cristianismo. Após décadas de conversões, estimativas indicam que havia cerca de 300 mil cristãos no Japão em 1600. O shogunato viu na religião uma ameaça à ordem social. Os cristãos, leais a Roma, poderiam desafiar a autoridade do shogun. Em 1614, uma perseguição sistemática começou. Missionários foram expulsos ou executados. Milhares de japoneses cristãos foram torturados, crucificados ou queimados vivos. O ápice foi a rebelião de Shimabara, de 1637 a 1638, uma revolta de camponeses cristãos e rin, samurais sem senhor, contra a opressão fiscal e religiosa. O shogunato esmagou a rebelião com um exército de 120 mil homens, matando cerca de 37 mil pessoas. Após isso, o Japão se fechou. Durante mais de 200 anos, o país viveu em relativo isolamento. Mas não foi um isolamento total. O comércio com a China, a Coreia e os Ainu, no norte de Hokkaido, continuou. Através dos holandeses em Dejima, o Japão manteve contato com o conhecimento ocidental, especialmente em medicina, astronomia e tecnologia. Surgiu o Rangaku, estudos holandeses, um movimento intelectual que permitiu aos japoneses acompanhar o progresso científico europeu, mesmo sem abrir as portas. Florescimento cultural na paz. A paz do período Tokugawa permitiu um florescimento cultural sem precedentes. Com a classe samurai estabilizada e a burguesia urbana, o shinin, enriquecendo, surgiu uma cultura popular vibrante. Teatro Kabuki, criado por uma sacerdotisa chamada Izumo no Okune no início do século XVII,
O kabuki tornou-se uma forma de entretenimento dramático, com atuações exageradas, música e figurinos elaborados. Proibido para mulheres em 1629 por causar distúrbios morais, passou a ser encenado apenas por homens. No e Kigen, formas teatrais mais antigas, mantidas pela elite, com rituais, máscaras e temas espirituais. Literatura. Surgiram autores como Matsu Bais, o maior mestre do haiku, cujos poemas de 17 sílabas capturavam a essência da natureza e da efemeridade. Shikamatsu Monzaemon escreveu peças para o teatro Bunraku, teatro de bonecos, muitas vezes trágicas, sobre amor e dever. Artes visuais. A escola Rimpa e o estilo Kyu-e, imagens do mundo flutuante, retratavam a vida urbana, geishas, atores e paisagens. Artistas como Okuzai, criador de A Grande Onda de Kanagawa, e Hiroshige influenciariam o impressionismo europeu séculos depois. Jardins e arquitetura. Os jardins Zen, como o de Ryoanji, refletiam a estética da simplicidade e meditação. Castelos como o de Imeji tornaram-se obras-primas de engenharia e simbolismo. Os sinais do fim. Apesar da estabilidade, o sistema Tokugawa começou a mostrar fissuras no século XVIII. A economia monetária cresceu, mas o sistema baseado em arroz não acompanhou. Muitos daime e samurais caíram em dívidas com comerciantes. As revoltas camponesas aumentaram. A fome de Temei, de 1782 a 1788, e de Tempa, de 1833 a 1837, mataram centenas de milhares. Ao mesmo tempo, o mundo exterior batia à porta. Em 1853, o comodoro americano Matthew C. Perry chegou com 4 navios de guerra a carvão, os navios negros, exigindo que o Japão abrisse seus portos. Em 1854, o Tratado de Kanagawa forçou o fim do Sakoku. Outras potências seguiram: Inglaterra, França, Rússia. O shogunato, fraco e desacreditado, perdeu apoio. Os Dain Tozama de Satsuma e CHSH, aliados ao imperador, exigiram a restauração do poder imperial. Em 1868, após uma breve guerra civil, o último shogun, Tokugawa Yoshinobu, abdicou. O jovem imperador Meiji foi proclamado governante absoluto. Era o fim do Japão feudal. Em 1868, com a proclamação da restauração Meiji, o Japão entrou em um novo capítulo de sua história, um salto abrupto do feudalismo para a modernidade. O imperador Meiji, até então uma figura simbólica confinada a Kyoto, foi colocado no centro do poder político. A capital foi transferida de Kyoto para Edo, que foi renomeada Tóquio, a capital do leste. O shogunato Tokugawa, que governara o Japão por mais de 2 séculos e meio, chegava ao fim. A era dos samurais, que durará mais de 700 anos, estava prestes a ser oficialmente abolida. Mas a transição não foi pacífica. Muitos samurais, especialmente os mais tradicionalistas, viam a restauração não como um progresso, mas como uma traição. Eles haviam jurado lealdade a seus senhores, viviam pelo Bushido, e agora eram despojados de seus privilégios, títulos e até de seus símbolos mais sagrados, as espadas. A sociedade que conheciam desaparecia diante de seus olhos, substituída por um Estado centralizado, moderno e ocidentalizado. O colapso do sistema samurai. O novo governo Meiji iniciou uma série de reformas radicais. Em 1871,
o sistema de domínios feudais foi abolido. Os daim foram forçados a devolver seus territórios ao imperador e foram nomeados governadores, mas sem poder real. Os domínios, foram substituídos por prefeituras, administradas por funcionários nomeados pelo governo central. Em 1873, foi instituída a conscrição militar universal. Pela primeira vez, camponeses e comerciantes podiam servir no exército. Isso significava o fim do monopólio samurai sobre a guerra. O novo exército japonês seria moderno, equipado com armas de fogo, uniformes ocidentais e treinado segundo modelos franceses e depois alemães. A gota d'água veio em 1876, com o Aitrei, o Edicto de Proibição de Espadas. Os samurais foram proibidos de usar suas duas espadas, dais, em público. A katana, símbolo de identidade, honra e classe, foi retirada. Para muitos, foi um golpe insuportável. A espada não era apenas uma arma, era a alma do samurai. Essas reformas geraram um profundo descontentamento. Milhares de samurais perderam seus salários, status e propósito. Alguns tentaram se adaptar, tornaram-se professores, burocratas, empresários ou agricultores. Outros caíram na pobreza. E um grupo significativo decidiu resistir. A rebelião de Satsuma e o último samurai. O maior levante samurai foi a rebelião de Satsuma, liderada por Saige Takamori, um dos heróis da restauração Meiji. Saige era um samurai de Satsuma, antigo aliado de figuras como Okubo Tushimichi e Kido Takayoshi, que ajudaram a derrubar o shogunato. Mas, ao ver o rumo da modernização, especialmente o desarmamento dos samurais, rompeu com o governo. Em 1877, Saige mobilizou cerca de 30.000 samurais descontentes em Kagoshima, no sul de Kyushu. Armados principalmente com espadas, rifles antigos e canhões de ferro fundido, marcharam contra o novo exército imperial, equipado com armas modernas, telegrafia e trilhos de trem. A guerra durou 7 meses. Os samurais lutaram com bravura, especialmente na Batalha de Shiroyama, onde Saige e seus últimos 400 homens foram cercados em uma colina. Apesar da coragem, foram massacrados por fogo de artilharia e tiros de rifle. Saige foi mortalmente ferido e, segundo a lenda, cometeu seppuku assistido por um aliado. Seu corpo foi encontrado com uma espada ao lado, o último gesto de um samurai. A derrota de Satsuma marcou o fim definitivo da era samurai. Não houve mais levantes significativos. O Japão seguiu em frente, determinado a se tornar uma potência moderna. O legado dos samurais na cultura japonesa. Apesar de seu fim político e militar, o legado dos samurais nunca desapareceu. Pelo contrário, nos séculos seguintes, eles se tornaram mitos, símbolos de honra, disciplina, lealdade e autocontrole. O Bushido, que durante séculos foi uma ética prática, foi romanticizado e redefinido como o código moral do Japão. No início do século XX, o governo imperial usou a imagem do samurai para moldar a identidade nacional. Soldados do exército japonês eram ensinados a agir como samurais modernos, leais ao imperador, prontos para morrer pela pátria. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos suicidas, kamikaze, viam-se como herdeiros do espírito samurai. Após a guerra, com a derrota do Japão e a ocupação americana, houve uma reavaliação crítica.
O Bushido foi visto por muitos como uma ideologia que levou à militarização e ao fanatismo. Mas, ao mesmo tempo, os valores samurai, como disciplina, respeito, perseverança e honra, continuaram a influenciar a cultura japonesa. Na literatura, cinema e artes, os samurais se tornaram protagonistas de histórias atemporais. Filmes de Akira Kurosawa, como Os Sete Samurais, 1954, e Rashomon, 1950, mostraram o dilema moral, a coragem e a tragédia dos guerreiros. Séries de TV, mangás e animes, como Lone Wolf and Cub, Rurouni Kenshin e Samurai Champloo, reinventaram o mito para novas gerações. Até mesmo no mundo corporativo, o espírito samurai é invocado. Executivos japoneses são comparados a samurais de terno, que servem a empresa com lealdade absoluta. A ética do trabalho, a paciência e a subordinação ao grupo são vistas como heranças do código guerreiro. Castelos, espadas e memórias. Hoje, os vestígios do Japão feudal ainda estão por toda parte. Castelos como o de Himeji, Matsumoto e Kumamoto, embora muitos tenham sido destruídos durante a restauração Meiji ou na Segunda Guerra Mundial, foram reconstruídos como símbolos da história nacional. Museus exibem armadura samurai, yoroi, espadas forjadas por mestres como Masamune e Muramasa, e documentos do período Sengoku. As artes marciais, Kendo, Iaido, Judô, KYD, mantêm viva a tradição do treinamento guerreiro, não como preparação para a guerra, mas como disciplina espiritual e física. O dojo substituiu o campo de batalha, e o autoaperfeiçoamento tornou-se o novo objetivo. Além disso, o turismo histórico floresce. Cidades como Kanazawa, Matsui e Tsumago preservam ruas de madeira, casas tradicionais e festivais que recriam a vida do período Edo. Samurais são personagens em desfiles, reenactments e experiências culturais. O samuraísmo no mundo. O fascínio pelos samurais ultrapassou as fronteiras do Japão. Na América, na Europa e na Ásia, milhões de pessoas se inspiram no código samurai. Livros como Hagakure e o Livro dos Cinco Anéis, de Miyamoto Musashi, são lidos por executivos, atletas e líderes como guias de vida. O conceito de Ikigai, razão de viver, é frequentemente ligado à filosofia samurai de propósito e dever. O cinema ocidental também foi influenciado. Os Sete Samurais inspirou os Sete Magníficos. Yojimbo de Kurosawa foi adaptado como o homem que matou o pistoleiro, dando origem ao gênero spaghetti western. George Lucas admitiu que Darth Vader foi inspirado em samurais e cavaleiros japoneses. Reflexão final. O que os samurais nos ensinam? O Japão feudal foi um mundo de contradições. Foi uma sociedade violenta, onde a guerra era constante e a vida humana muitas vezes descartável. Mas também foi um mundo de profundidade espiritual, onde a beleza da poesia coexistia com a brutalidade da batalha, onde a lealdade podia levar ao heroísmo ou à tragédia. Os samurais não eram perfeitos. Muitos foram cruéis, ambiciosos, traidores. Mas eles representam algo maior, a busca por um código de vida em meio ao caos. Eles nos lembram que o poder deve ser temperado pela ética, que a força sem honra é destrutiva, e que o verdadeiro coragem está em viver com integridade, mesmo diante da morte. No fim, a era dos samurais não terminou com uma batalha, mas com uma transformação. O Japão escolheu a modernidade, mas não esqueceu suas raízes. E os samurais,
Embora seus castelos tenham desaparecido e suas espadas tenham sido silenciadas, continuam vivos, não como guerreiros, mas como símbolos de um ideal que atravessa os séculos.